Ele chegou na Cotribá há um mês e uma semana. Luiz Felipe Maldaner, novo CEO da cooperativa, é o nosso entrevistado na manhã desta quinta-feira, aqui junto à sede da Cotribá. Maldaner, muito obrigado por atender ao nosso convite. Estamos aqui com o jornalista Cristiano Lopes, representando a Rádio Cidade e o jornal Alto Jacuí. O senhor teve um convite aí que certamente o fez refletir bastante, né, quando recebeu ele, de vir para recuperar uma cooperativa centenária. 114 anos tem a Cotribá. E o que a gente quer entender nesse momento é como a Cotribá chegou no estágio em que está hoje. Em que momento ela passou a ser deficitária. E qual é o plano justamente para recuperar ela, que isso vai ser o tema da segunda parte da nossa entrevista. Mas, primeiramente, agradecer e desejar que o senhor tenha sucesso aí no seu intento aqui junto à cooperativa. Bom dia, Andrei. Bom dia, Cristiano. É um prazer estar aqui com vocês, da Rádio Cidade, uma rádio importante aqui na região, não só na cidade, mas na região toda. Bom, respondendo à primeira questão, essa ideia do que aconteceu ao longo dos últimos anos, eu posso dizer que em parte tem a ver com o aumento da geografia, que foi muito rápido aqui. Essa ampliação da geografia da Cotribá eh, para a metade sul e para outras regiões fora da região eh, natural onde a cooperativa foi criada, que é essa aqui, né, circunvizinhando a cidade de Ibirubá e a região. Isso foi muito rápido e muito numa circunstância em que também foram problemas climáticos que aconteceram junto com esse aumento da geografia. Então, foram duas coisas assim que parece que os astros aí conspiraram contra, né? Primeiro, o aumento da geografia muito rapidamente, que ampliando várias unidades fora da região aqui de atuação original da Cotribá, e o segundo, os eventos climáticos que aconteceram coincidentemente 3 seguidos e quase 5 anos já contando com a cheia também. Então a situação se agravou por isso também. Tá? Então, e nas questões financeiras também, algumas questões de financiamentos e às vezes a diferença de taxa de juros que nós estamos vivendo hoje, que nós passamos a viver ao longo dos últimos 3 anos, taxas de juros elevadas, também conspiram contra, porque a taxa de juros é muito alta comparado com a margem da operação de grão. A margem da operação de grão é muito pequena e a taxa de juros muito alta. Então, todo empréstimo tomado em banco, a taxa de juros é superior muitas vezes até a própria margem que se consegue numa operação de grão. E isso também afeta o resultado final. Então, todos esses eventos aí podem ser considerados os problemas que resultaram na situação atual da cooperativa. Imaginando que o senhor agora está com um associado aqui, uma pessoa com pouco conhecimento administrativo, né? E precise resumir, explicar ou traduzir isso que o senhor me falou agora. A Cotribá vai buscar dinheiro no mercado financeiro a uma taxa que é considerada alta para fazer os investimentos na metade sul do estado e acaba tendo uma frustração. É mais ou menos nessa linha, seu Maldaner. Nessa linha também, e adicionalmente, os investimentos também não trouxeram o retorno esperado. Se faz o investimento em várias unidades, dessas unidades pode ser que duas ou três estejam numa posição de resultado positivo, mas outras duas ou três pode ser que não. Então, a gente tem uma expansão geográfica dessa envergadura. O ideal de ser feito é assim, paulatinamente. Faz uma, começa a dar resultado, começa a dar lucro, faz outra, vai paulatinamente fazendo isso, conquistando o mercado da região, onde vai ser instalada uma unidade nova. Então, isso, fazer três ou quatro ao mesmo tempo, no mesmo ano, por exemplo, nem sempre é uma boa medida estratégica, né, de qualquer organização. Se imagina uma empresa multinacional vai instalar uma fábrica, leva
um projeto de 5, 6 anos para medir o mercado, medir a estrutura, quer dizer, todo um arcabouço de planejamento que é feito para daí fazer um investimento, né? Fazer muito rápido e sem a medida do resultado é um problema mesmo. Bom dia. Analisando todo esse contexto, a primeira pergunta para nós que somos de Ibirubá e da região onde a Cotribá nasce, né, e se consolida mais de um século de história, primeira pergunta que a gente fez é por que veio uma pessoa que não é do grupo, né? Ou seja, não está envolvida, né, em todo este processo para gerenciar um problema que já estava grave, né? E aí a gente também começou a se perguntar assim, qual que é o real problema, né? Porque ouvindo o associado, ouvindo as pessoas que depositam sua esperança e seu sonho em cima da Cotribá, a gente ouve muito essa questão de que não se sabe o tamanho disso, né? E aí a sua chegada aqui cumpre um pouco este papel de ter um olhar de alguém que não está comprometido com quem talvez tenha cometido os erros, muito menos com outras, ou com o próprio associado em si, né? Mas alguém que está independente nesse cenário para construir o melhor caminho? Olha, eu não faço assim uma avaliação da gestão anterior, porque eu até nem tenho condições de fazer isso, porque se para analisar o que aconteceu na gestão anterior, nos períodos anteriores, eu teria que ter estado aqui, porque as condições macroeconômicas de cada período são diferentes, né? Quem tomou decisão lá atrás tomou com base nas variáveis macroeconômicas que tinham na época. Eu não estive lá nessa época para dizer se eles fizeram uma gestão equivocada ou não. O que eu só comento é que a geografia foi muito rápida. É isso que eu estou comentando em relação à gestão anterior. Tá? Terem me convidado para vir para cá, eu acho que faz parte de um planejamento trazido também por uma consultoria chamada Marquestrato, que fez aqui um diagnóstico e indicou a vinda de uma pessoa de fora para ser o diretor administrativo, o chamado CEO aqui, e com base nessa consultoria, ou nessa orientação da consultoria, é que ocorreu o convite para mim, para eu vir aqui. Eu vim com base no que eu vi no diagnóstico e no convite que foi feito. Fui sabatinado pelo Conselho Administrativo aqui no dia 11 de setembro, foram 2 horas e meia de sabatina, aí o Conselho Administrativo resolveu, depois dessa sabatina, me contratar. Mas eu fui, digamos assim, o Conselho Administrativo examinou se eu podia ou não, se eu tinha condições ou não. Então, na verdade, quem pode dar maiores explicações ainda é o próprio Conselho Consultivo, por que me convidaram, né? Mas é o porquê que me escolheram, digamos assim, né? O que a gente tem hoje é uma realidade de 46 milhões de prejuízo e 1 bilhão de dívidas, que é o que diz hoje aí no cenário no mercado. A pergunta é se essa conjuntura que está, existe já no planejamento feito pelo senhor e pelo grupo que está fazendo essa reestruturação, de quando que. Eu estou aqui me colocando um pouco no lugar do associado, assim, Sim, né? De quando perfeito. que o associado vai começar a ter resposta sobre aquela. Porque não é legal o que ele está fazendo, por um lado, de fazer uma pressão de fechar armazém e tal, porque inviabiliza a cooperativa. Eu acho que esse não é o caminho. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que se tenha uma apresentação boa. Olha, nós temos esse problema aqui e tem um planejamento aqui que a gente vai conseguir resolver em tantos meses, assim. Isso já está mais ou menos estruturado? Perfeita a sua colocação, porque exatamente é o que nós estamos fazendo, Cristiano, que é o seguinte: nós estamos desimobilizando, algumas unidades a gente já conseguiu vender, e o recurso auferido nessas vendas está sendo carregado diretamente para o produtor. Tá? Então, nós estamos pagando os produtores com esse recurso de desimobilização. Isso já faz parte do plano e desde a minha chegada nós estamos fazendo isso também. E antes já tinha sido
pensado nesse modelo de reconstrução da Cotribá. Ao longo do tempo, nós pensamos, ainda a dívida com os produtores ainda não foi toda saldada, tem um saldo bem expressivo ainda para ser pago, e nosso movimento é de continuar trabalhando com desimobilização, vendendo unidades, para carregar esses recursos aí para os produtores. Não estamos pensando agora especificamente em operações bancárias, né? Porque operação de empréstimo com esse juro que nós estamos vivendo, fica difícil, fica complexo. Então, trazer a ideia de vender ativos é mais apropriado nesse momento, porque daí não tem o custo de taxa de juro para poder fazer esse pagamento aos produtores. No restante das atividades que nós estamos trabalhando, por exemplo, na questão de fornecedores, estamos renegociando com os fornecedores a dívida atrasada, a dívida antiga, e construindo um novo limite com esses fornecedores para fornecimento nas safras agora. Então a gente está conseguindo, já fizemos isso com em torno de 14 fornecedores importantes, que nós renegociamos por 5 anos, com um de carência, a dívida antiga, e abrir um novo limite, um pouco menor, mas abrir um novo limite para poder operar com esses fornecedores também. Então, as coisas estão acontecendo aos poucos aqui, porque também eu confesso que é sempre muito difícil para quem está devendo renegociar a dívida. Os credores sempre querem receber o quanto antes, né? Porque a lógica financeira é que dinheiro tem valor no tempo. Se o dinheiro tem valor no tempo, quanto antes receber, melhor, né? Então isso está sendo um trabalho bastante árduo aí de renegociação dessas dívidas, principalmente as bancárias. Hoje a dívida da Cotribá, Maldaner, quanto é a dívida e quanto ela tem para receber? O Cristiano mencionou antes, né, que é uma dívida de em torno de 1 bilhão que está sendo divulgado aí, e aí envolve com mercado de capitais, com bancos e fornecedores, e a forma de a gente trabalhar isso é procurando renegociar com 10 anos de prazo. Alguns bancos a gente já conseguiu, outros nem tanto, outros já estão querendo receber antes, então esse processo tá bastante complicado dessa renegociação, né? E uma parte dessa dívida com o mercado de capitais também é um processo que é mais complexo, porque o mercado de capitais que trabalha com fundos, é isso que é o mercado de capitais, tem fundos de recebíveis, e esses fundos têm uma lógica um pouquinho diferente do mercado financeiro. Então, esses têm a negociação ainda um pouco mais complexa do que com os bancos, né? Isso hoje em dia, essa negociação é muito difícil porque também os bancos se conversam, né? À medida que a gente vai conseguindo resolver com um, os outros ficam, como é que eu vou dizer assim, de orelha em pé. Eles querem, como é que negociou com um e tá nos deixando para trás? Então aí apressa a negociação de outros. Eles querem, bem complexo isso. Dentro da máxima popular, a gente está hoje numa situação que a Cotribá tem tentado entregar uma vela para cada santo. Eu digo que a gente tem uma vela para cada santo, a gente deve uma vela, nós temos que acender essas velas para rezar um pouquinho também, né, tia? Porque a situação que a gente encontrou aqui é uma situação um pouco diferente, tá? Vou ser bem franco. A quantidade de bancos que foram negociados aqui também é um complicador, porque foram muitos bancos. Tem bancos de primeira linha importantes e tem uns bancos um pouco menos, eu diria assim, de uma estrutura um pouco menor, e daí eles têm mais pressa em receber, porque o patrimônio líquido desses bancos é um pouco menor, e aí o impacto do atraso no patrimônio líquido é muito grande. Então eles precisam
receber antes. Então, esse é um dificultador. Tem uns bancos que têm um pouco mais de tranquilidade para a gente negociar, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Esses bancos, até o Santander também tá nos ajudando aí, entender o processo, o Bradesco entendeu o processo, né? Mas outros bancos com patrimônio líquido menor, eles precisam receber antes na questão particular deles, da contabilidade deles, né? E isso apressa a negociação com os bancos, e com os outros a gente tem um pouco mais de tranquilidade. Mensagem que o senhor deixa para o associado Cotribá, para o produtor que está pensando se vai entregar a produção aqui, se não vai. Qual é a mensagem do senhor para essas pessoas? Nós queremos trazer a cooperativa de volta. Nosso intuito, a minha missão aqui é trazer a cooperativa de volta, fazer a cooperativa funcionar. Nós estamos trabalhando em processos, também em processos internos, aqui melhorando os processos, reduzindo o tempo de atravessamento dos processos, do começo, meio e fim. Nós estamos procurando estabelecer unidades de negócio, por exemplo, a fábrica de ração, uma unidade de negócio, o mercado, outra unidade de negócio, grãos, uma unidade de negócio, fertilizantes, uma unidade de negócio, para a gente ter a real situação de cada um dos negócios, ver onde está a margem e aí começar a trabalhar especificamente nesses que estão com margem positiva, para a gente conseguir um capital de giro e começar a reconstruir a cooperativa. Ao produtor, eu quero dizer que nós estamos fazendo todos os esforços, não estamos poupando tempo aqui, estamos trabalhando full time aqui o tempo todo para conseguir trazer a cooperativa de volta. O que eu posso prometer é muito trabalho, tá? Muito trabalho. Nesse momento, com um mês, como você disse, Andrei, no começo, com um mês e uma semana aqui, eu não posso assim dar um diagnóstico completo do que vai acontecer ou uma perspectiva do que vai acontecer nos próximos dias. A gente está trabalhando muito para conseguir trazer a cooperativa de volta, tá? Com os problemas que a gente está encontrando, né? Resolvendo cada um todo dia um problema a menos para a gente conseguir avançar e trazer a cooperativa de volta. Essa é a minha mensagem principal, tá? Seu Luiz Felipe, uma questão que fica, a gente passou um período aqui, principalmente em relação à crise do agronegócio, em que as empresas vinculadas ao agro começaram a pedir recuperação judicial, né? E aí a pergunta que eu faço é, este cenário não está hoje no horizonte da Cotribá, apesar de todos os problemas financeiros que a cooperativa tá enfrentando, não existe no cenário nenhum processo de recuperação judicial. Eu não sei se para o cooperativismo funciona nesta mesmo molde, nesta mesma forma, né? E aí, diante dessa questão, o patrimônio hoje da cooperativa, ele garante a possibilidade de você deixando alguns ativos fora de zerar o caixa, digamos assim, para olhar para frente e o passivo ser resolvido? Na questão da recuperação judicial, ela não é cabível para organizações cooperativas, tá? A recuperação, a RJ, a famosa recuperação judicial, ela cabe para empresas, né? Ela é adequada para empresas. Para cooperativas, a questão específica de cooperativas o único caminho nesse sentido é a liquidação extrajudicial, que daí tem que ser aprovada em assembleia, os próprios cooperados têm que se manifestar a respeito disso e dizer que querem uma liquidação extrajudicial, tá? Então, esse é o único caminho nesse sentido que você perguntou a respeito do que pode ser feito com a cooperativa. No outro caminho, a gente está pensando em trabalhar ponto a ponto as coisas que estão acontecendo, vendo os ativos que estão disponíveis para vender, esses que a cooperativa no futuro talvez não vá mais utilizar, a gente está priorizando a venda desses aí. Os ativos totais da cooperativa, a gente não tem ainda um valuation, uma valorização, uma avaliação desses ativos todos para saber, comparado com as dívidas, se esses ativos todos cobrem a dívida.
Mas tem alguns ativos intangíveis que fazem parte, que a cooperativa tem, que tem um valor muito elevado. Tem um valor muito elevado. Eu vou dar só um exemplo. A participação da Cotribá na CCGL, o valuation, aí eu falando de valuation, porque existe uma. São duas questões diferentes, explicando para o produtor. A avaliação imobiliária é uma coisa, é avaliar o imóvel, vale tanto, a construção, o terreno. O valuation a avaliação imobiliária mais a operação, mais quanto vale a operação no mercado, que ela é um pouco intangível, dizer assim, uma operação de um terminal de trem, por exemplo, de Cruz Alta, a avaliação física dela, imobiliária, é uma, mas o valuation dela como O que operação, o que representa representa, na digamos, logística, na isso economia, tudo tem um valor a adicional. oportunidade. A mesma coisa na CCGL. A nossa participação na CCGL vale muito mais que o capital nominal que está lá. Então a gente tem ativos intangíveis que são bem importantes, como esse valuation da CCGL, é muito grande. A CCGL hoje é uma cooperativa que engloba outras que tem um valor enorme. Então, a nossa participação lá de 13% no valuation é um valor grande. E aí, considerando isso, Cristiano, e sim, isso cobriria nossas dívidas, essa participação na CCGL. Então, a cooperativa não está assim totalmente fora do contexto em relação às dívidas e o seu patrimônio, considerando esses ativos intangíveis que são adicionais. Então, as possibilidades no futuro são boas, só que a gente tem que resolver esse passado aí de dívidas principalmente. O senhor tem uma história, uma caminhada, uma trajetória que sempre acompanhando um pouco o seu currículo, digamos assim, que esse tipo de problema não é uma coisa para o senhor estranho. O senhor sempre, de alguma forma, na sua profissão, teve que enfrentar em diversos lugares esse tipo de problema, então não é algo extraordinário. Olha, não sei o que eu estou fazendo, né? Dá para ver que o senhor sabe exatamente os passos necessários a se dar. Mas algumas coisas a gente, enquanto imprensa, sempre fica perguntando o que que leva o nosso cenário da Cotribá a ser diferente do que foi, por exemplo, a Cotricruz, a Cotrijuí, a própria Cotrimaio, que talvez o que a Cotribá está vivendo hoje tenha sido mais ou menos o que a Cotrimaio vivenciou lá, logo depois das crises das cooperativas, aonde também agregou muitos espaços, muitos armazéns, ampliou sua função geográfica, indo para outras regiões que não eram a sua matriz e acabou enfrentando problemas disso. E a gente percebe assim que no cooperativismo tem muito essa ânsia e eu não entendo por quê, né? De por que que a Cotribal optou por sair da nossa região, não fortalecer sua presença aqui e ir para uma região do estado onde a gente sabe que economicamente, logisticamente, estrategicamente não seria um bom negócio olhando como gestor, né? O que que o senhor avalia assim que a gente precisa observar para que toda essa história não se perca por causa, às vezes, de uma decisão errada? E aí não é fazer juízo de valor, é mesmo assim, às vezes tu toma decisão que não são as mais corretas, né? O que eu acompanhei ainda no Banco do Brasil várias dessas situações que você mencionou, Cristiano. A Cotrijuí, naquela época, foi um investimento muito grande no terminal de Rio Grande, no Porto de Rio Grande. E naquela circunstância, a Cotrijuí tinha um capital de giro bastante expressivo, tinha uma atuação bastante importante na região, e o investimento fixo sem o retorno, porque um porto para começar a dar retorno demora muito tempo, né? Então, esse foi um problema de quase na questão geográfica semelhante a Cotrijuí. A Cotrimaio foi um pouco diferente. A Cotrimaio teve uma época que a expansão da Cotrimaio e associada a muita sazonalidade e a muita oscilação do preço do soja no mercado, na Bolsa de Chicago, na época, atrapalhou a gestão da Cotrimaio na época. Eu conheci muito o Vinci,
tive muitos contatos com ele, muitas negociações com eles, inclusive depois quando eu estive no Badesul também, em relação à Cotrimaio. E a Cotrisa, por exemplo, de Santo Ângelo também aconteceu, mas a Cotrisa foi para o Mato Grosso, então expandiu uma geografia muito fora do... Então, essas cooperativas tiveram uma atuação assim estrategicamente com algumas decisões que talvez não fossem as melhores na época. A mesma coisa aconteceu aqui no sentido da geografia, é a única coisa que eu posso correlacionar uma com a outra, né? E hoje a gente tem uma alternativa aqui na Cotribá de voltar para a geografia original, que eu acho que a geografia original é a saída aqui para Cotribá voltar. Pode ser um tamanho menor, que ela já foi, há 2, 3 anos atrás tinha um faturamento muito expressivo, talvez tenha que diminuir de tamanho, voltar, reestruturar aqui, sentar os pés na região e daí, de repente, voltar a crescer. Legal, a gente agradece, Luiz Felipe Maldaner, e a palavra final é sua. Bom, eu quero dizer que primeiro agradecer vocês pela oportunidade na Rádio Cidade estar à frente desse microfone aqui, que é um microfone muito importante na região, e dizer que a gente está trabalhando duro, trabalhando bastante. Nós temos um comitê de reestruturação, não estou trabalhando sozinho, isso é muito importante os ouvintes e os produtores saberem. Nós estamos trabalhando num comitê de reestruturação que se reúne 2, 3 vezes por semana para ver tomar as decisões do que fazer em cada situação. Então, trabalhando muito para ver se a gente consegue levar a cooperativa de volta, trazer a cooperativa de volta ao lugar que ela merece. Tá certo. Muito obrigado. O CEO da Cotribá nos recebe nesta quinta-feira aqui junto à sede da cooperativa em Ibirubá. A reportagem de Cristiano Lopes e Andrei Grave para a Rádio Cidade e Jornal O Alto Jacuí.